aqui na mão, vamos lá. Graças a Deus. Tempo bom é tempo na presença do Senhor, não é assim? Tempo bom é tempo na presença do Senhor. Todas as coisas o Senhor fez por nós, para nós, é o Senhor da nossa vida, Senhor de tudo o que somos, de tudo que temos. Deixa eu achar aqui a nossa mensagem de hoje. E o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, poderoso. Isso? Comigo ou com eles? Com os meninos? Amém. Graças a Deus. Muito bem, nossa mensagem, a palavra do Senhor para nós, então, nessa noite, está no livro de Jeremias. Texto conhecido, profeta conhecido, é um dos profetas maiores, e um texto muito conhecido da igreja, e um texto muito querido também. Mas nós vamos então para Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias, capítulo de número 33, os versos 1, 2 e 3, para iniciarmos a mensagem de hoje, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a permanecer de pé, se você estiver de pé. Se não estiver, que fique em pé, em reverência à palavra do Senhor, para então ter esta palavra. É sempre muito importante estarmos ouvindo ou lendo a palavra em pé. É uma questão de reverência à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. É sempre muito importante quanto a isso. Do contrário disso, não seria assim que o Senhor Jesus ensinava, né? Quando o Senhor Jesus, ele trazia a palavra, quando ele trazia os ensinos, ele ficava de pé, a multidão de pé diante dele, e depois de proferido o texto principal, a razão principal, e aí então ele dizia, agora senta, né? Senta, porque é importante o discorrer, o entendimento, para que você tenha calma, para poder ouvir, assimilar, e a palavra ir até o coração e produzir as mudanças que precisam ser mudadas. Amém? Então, Jeremias, capítulo de número 33, verso 1, 2 e 3, e nós vamos então ler. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, uma segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, o Senhor é o seu nome. Invoca-me e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluias. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da nossa vida, Senhor de tudo que somos, Senhor que reconhecemos como Senhor, aquele a quem nós temos entregue a nossa vida e pedido: Senhor, governa, dirige, toma conta, reina de forma maravilhosa, poderosa, absoluta sobre nós. Nessa noite, Senhor, mais uma vez, lemos a Tua palavra que é santa, que é viva, que é eficaz, que para nós é como o pão, que para nós é como a água, é como o ar, é aquela que nos sustenta, que é a nossa bússola, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma linda, de uma forma livre, de uma forma especial. Tens liberdade em nós, ó Deus. Fala ao nosso coração, provoca as mudanças que quiseres provocar, provoca os milagres, Senhor, na nossa vida, para que o Teu nome seja assim glorificado. Eterno Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Muito bem, esse texto, podem sentar-se, fique à vontade. Esse texto, ele vai trazer para nós uma realidade, uma situação que muito parecida com aquela situação que nós vimos ontem no texto, ali do Salmo 46, onde nós estamos falando de um povo que estava sitiado, que Deus havia dado a eles uma grande vitória. Mais ou menos um cenário como aquele, também precedendo o exílio da Babilônia. Ali estavam eles, e o profeta Jeremias, como um contemporâneo, ele veio e trouxe a palavra do Senhor por muitas vezes ao povo de Israel, a respeito de temer a Deus, a respeito de mudar de atitudes, de vida, de comportamento, de ações. E então,
ele estava numa situação, e a igreja, o povo de Judá, estava vivendo um tempo complicado. Um tempo em que ele estava preso numa cisterna, no pátio da guarda. Um tempo em que ele já havia dito tantas coisas, e as suas profecias eram profecias que não eram aquelas coisas que as pessoas gostavam de ouvir, não eram as palavras que o povo queria para si, não era uma realidade que o povo queria compreender, mas estava lá. E eles estavam vivendo esse tempo onde o Senhor estava admoestando. E eles precisavam, assim como nós precisamos da admoestação da palavra de Deus para a nossa vida. Porque é muito importante. Quando nós olhamos a palavra e esse texto de Jeremias, do capítulo 30 até o 33, ele vai falar de tempos de restauração. Amém, igreja? Olha que delícia, que coisa boa. Tempos de restauração, tempos de recomeços, tempos de renovo do Senhor. E nós desejamos, nós ansiamos por esse renovo, por essa restauração, por esse recomeço. Queremos que tudo seja melhor do que era antes, mas na verdade, quando nós olhamos para a história do Senhor na sua palavra, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que esses movimentos de restauração, esses movimentos de avivamento, os movimentos de recomeço, eles sempre vêm depois de uma grande crise, e eles também têm uma outra situação que precede isso, que é a oração, que é o povo de Deus em oração. Nenhum movimento de adoração, nenhum movimento de restauração, nenhum movimento de renovo da igreja do Senhor ou do povo de Deus em toda a história acontece sem que haja aí um momento e um tempo de oração, e é algo que o Senhor nos chama. Nesse texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3, tão conhecido da igreja, a palavra do Senhor vem e diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que não sabes. Ele não está dizendo da nossa ciência, do nosso conhecimento, daquilo que nós podemos ter controle, mas está dizendo de coisas que vão além daquilo que nós podemos pensar, imaginar, entender, coisas grandes e firmes que vão muito além das nossas expectativas, inclusive, que o Senhor tem para nós. Que o Senhor tem para nós como corpo de Cristo, e tem para nós de maneira individual. E isso é muito especial, igreja. Só que não acontece se não houver adoração. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê, por exemplo, William Seymour, ali num processo, no momento em que ele começou um período de oração, e esse período de oração se estendeu e alcançou uma igreja maravilhosa. A gente olha para o movimento da igreja Morávia, e que começou numa perseguição, depois houve ali uma ruptura entre aqueles irmãos, porque tinham entendimentos diferentes, e vinham ali de uma perseguição, todos foram ali para a fazenda, né, do conde Zinzendorf, e ali ficaram, e quando lá estavam, algumas coisas aconteceram, diferenças doutrinárias, mas o resultado disso foi que a igreja viveu uma expansão. Dali ela foi celeiro, depois de acertarem, de tempos de oração, de movimentos de adoração, e principalmente de concertos em oração, houve ali uma expansão do reino de Deus, para todos os lados, celeiro, onde foram formados homens e mulheres, para sair divulgando, pregando o evangelho do reino. Quando o texto que nós vemos aqui em Jeremias, nós vamos entender que ali havia um cenário de destruição, um cenário de angústia, existia uma situação de conflito, todos os seus recursos, assim como nós vimos com o rei Ezequias, nós vimos também Uzias e os demais, tentando fazer com que as coisas dessem certo. Assim somos nós, tentando fazer as coisas dar certo. Mas quando nós tentamos, sem que isso seja o conselho do Senhor, sem que isso seja o direcionamento do Senhor, sem que seja segundo a palavra do Senhor, muitas vezes nós vamos tentar, e às vezes até prolongar as nossas dores, até prolongar as nossas dificuldades, prolongar as angústias do nosso coração. Mas tudo que o Senhor tem para nós é que confiemos nele.
e confiemos a Ele a nossa vida, a nossa situação, a nossa dor, o nosso momento, a nossa dificuldade, porque Ele é Senhor. E a sua visão é panorâmica. A sua visão não é só panorâmica de quem faz um voo aéreo, né, e tem uma visão panorâmica do local. A visão do Senhor, ela é abrangente, ela é profunda, além de panorâmica, porque ela vai de eternidade a eternidade, do princípio, lá da eternidade, né, como a palavra grega é aion, de aion a aion, o Senhor está ali, presente. E por isso Ele pode nos assegurar, eu sou Deus convosco, Pai presente, o Senhor bondoso, que não nos deixa confundidos no meio das circunstâncias. Quando nós olhamos para esse cenário, o primeiro deles, e a gente vê a partir do verso de número 4, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas, da cidade e destas casas do rei de Judá, que foram derrubadas para defesa contra as trincheiras e espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a maldade. Eis então que lhes trarei a ela saúde, cura e o sararei, para que lhes revelarei em abundância de paz e segurança. E restaurarei também a sorte de Judá e de Israel, e edificarei como no princípio. Então o cenário ali era de todas as cidades já haviam sido tomadas, não tinha mais o que ser feito. Então, foi de uma forma gradual, constante, em que Judá vinha sofrendo os ataques dos seus inimigos, o tempo todo ela era ali atacada, o tempo todo ela era alvo, e talvez você se sinta desta maneira, como alvo. Vocês já se sentiram assim? Como alvo, como tudo é direcionado para a vida da gente, o negócio acontece lá longe, dali a pouco está aqui, ó, bem diante da gente o problema, bem envolvidos na situação, mesmo entendendo que não era assim para ser. Mas o tempo todo eram alvos. E vamos entender que quando muitas das vezes nós somos alvos, é exatamente porque o Senhor tem coisas maravilhosas na nossa vida, através da nossa vida. E Satanás não quer que nós sejamos abençoados e não quer que nós sejamos os abençoadores. Muitas vezes a nossa vida é atacada para que a gente não prossiga com os projetos que Deus tem para a nossa vida, para que a gente não continue no projeto, no processo que Deus tem trabalhado para nós. E uma maneira, uma forma, uma tentativa, uma estratégia que Satanás muitas vezes tenta ou usa é tentar nos parar. E aí ele vem, ele ataca a nossa vida com as mais diversas estratégias, existem milhares delas. A primeira delas é sempre através da ofensa. A ofensa é a primeira armadilha que Satanás lança. Se alguém se sente ofendido, logo vem por trás disso a mentira, a mácula, o orgulho e outras circunstâncias que vai impedindo a gente de prosseguir diante do Senhor. Mas ali, eles tentaram do seu jeito, fizeram as suas trincheiras, fizeram as maneiras ou buscaram as suas defesas, e isso não foi suficiente. Medo presente, insegurança presente, incertezas presentes, e o profeta preso e continuava a falar das coisas da maneira que aquele povo não queria ouvir. Mas ali naquele momento Deus usa ele para dizer para o povo: clama a mim, assim diz o Senhor. Se você clamar a mim, você vai entender, ou pelo menos você vai ter respostas para esse momento, para essa adversidade. Há situações que nós vamos viver na nossa vida, em que nós vamos entender a nossa total falta de condições, a nossa total impotência diante das circunstâncias, a nossa fragilidade, as nossas fraquezas. E aí só nos tem uma forma de tratar e de lidar com isso: é orar e apresentar a Deus as nossas súplicas, apresentar ao Senhor a nossa condição, apresentar ao Senhor a situação, a circunstância, porque Ele, Deus, é o único que tem total poder. Nós temos, na nossa humanidade, condições. O
fato da autoridade, da grandeza, do poderio do Senhor não anula a nossa capacidade, não anula a nossa forma de pensar. Nós não somos, Deus não nos anula, Deus nos capacita, é diferente. Deus nos capacita para vivenciarmos, e as situações muitas vezes são exatamente para isso, são para ajustes da nossa fé. E Ele vem em nosso socorro, Ele vem interferir no processo. Ele é Deus. E nós confiamos a Ele. Senhor, fez, está aqui tudo aquilo quanto era possível. E quando há a necessidade, a ação no impossível, nas condições, nas situações que só Deus pode atuar, então é porque chegamos no nosso limite. E como é bom entender que nós somos limitados. Como é importante a gente perceber que nós temos limites. Que nós não somos suficientes para todas as coisas. A nossa limitação, elas nos reporta a saber, a entender e a permitir que o senhorio de Deus se efetive. Quando nós percebemos, quando nós entendemos que nós somos pequenos, que nós não somos suficientes, que há uma limitação em nós, então nós reconhecemos o poderio do Senhor, a ação do Senhor, e pedimos: Deus, está em tuas mãos. Entregamos ao Senhor. Rendição total, rendição completa, é o que o Senhor muitas vezes espera de nós. E era o que o Senhor estava dizendo para Israel através dessa colocação. Quando nós lemos, muitas vezes as pessoas vão pensando, ou vão usando esse texto, pensando em grandes profecias. Clama a mim, eu vou te mostrar o que vai acontecer no dia seguinte, eu vou te mostrar coisas maravilhosas, vou te mostrar aí o arder da sarça, o mar que se abre. Às vezes não é isso, mas o Senhor, Ele vai entrar com as ações dEle, e no dia a dia, nas suas ações, no pouco a pouco, nas pequenas coisas, nós vamos percebendo a constante ação de Deus, o poder de Deus, a manifestação do seu amor, como Ele entra intercedendo, interferindo, mudando situações. Quantas coisas nos eram difíceis, quantas vezes nós olhamos para a nossa falta de recursos, quantas vezes nós olhamos para a nossa falta de condição e colocamos diante do Senhor: Senhor, nada há que possamos fazer. Então, tudo aquilo que nos é possível, uma vez que foi feito, glórias a Deus, foi feito. Agora entra então a ação de Deus, o Senhor, o Deus do impossível. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que não há nada que lhe seja impossível. Não há nada que lhe seja impossível. Não há nada que seja difícil demais para Deus, impossível para Deus. As coisas que Deus não realiza é porque não é devido realizar, e não é devido realizar para o nosso bem. E tudo que Deus faz sempre será para o bem dos seus filhos. A palavra do Senhor nos ensina que se nós, como pais, vindos de uma situação, de uma humanidade caída, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, queremos, desejamos, pensamos em boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, o nosso Pai, nos dará aquilo que precisamos, e nos dará o Espírito Santo quando pedimos. Então é algo muito especial do Senhor, quando nós nos colocamos na sua presença e nessa dependência. A segunda verdade que nós vamos tirar desse texto é que o profeta nos apresenta algo que não gostamos de perceber. Exatamente o que são as necessidades de mudança, de correção na nossa vida. Mudar situações, mudar formas de agir, mudar a nossa vida e ajustar as coisas da nossa vida para a palavra, para os princípios, para os preceitos de Deus, nem sempre é um processo fácil. E nem sempre estamos dispostos a ouvir que algo que fazemos e às vezes nos parece tão inocente ou sem nenhum problema, que precisa ser ajustado diante do Senhor. E nem sempre queremos ouvir, não é nem um pouco agradável, muitas vezes, quando alguém nos corrige, quando os pais nos corrigem,
quando situações nos são colocadas e a gente se percebe, e mesmo pelo próprio Deus, quando nós somos admoestados por Deus, quando nós somos ali corrigidos por Ele, entender que tem coisas que precisamos abandonar, coisas que precisamos mudar, não é o que queremos. E, na verdade, quando nós estamos longe da vontade de Deus, da verdade de Deus, da sua palavra, dos seus preceitos, quantas coisas nós ouvimos e a gente fala assim, não há problema nisso. Mas Deus sabe. E porque sabe e porque nos ama, Ele então nos ensina. E a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 12, vai dizer para nós que nenhuma disciplina, ela parece ter efeito de alegria. Naquele primeiro momento, ela não tem peso de alegria, não tem efeito de alegria, mas ela vai produzir frutos de alegria naqueles que praticam. No primeiro momento, ela é dolorosa, às vezes ela é constrangedora, mas ela produz fruto de justiça na nossa vida quando nós praticamos. A segunda verdade desse texto é que Isaías estava levando a palavra, admoestando aqueles homens, aquela cidade, aquele povo, para que corrigissem os seus atos, para que corrigissem a sua vida diante de Deus. E essa correção que nós fazemos na nossa vida, no nosso jeito de ser, de viver, de falar, de andar, de pensar como servos de Deus, como servas do Senhor, não quer dizer que nós estejamos garantindo 100% da justificação ou a justificação do próprio Senhor Jesus na nossa vida. Porque a justificação de Deus, a justiça de Deus, não está simplesmente no fato de corrigirmos a nossa vida. Está no fato de reconhecermos Jesus como Senhor da nossa vida. E porque o reconhecemos como Senhor da nossa vida, porque o reconhecemos que Ele nos ama, porque reconhecemos que Ele trocou de lugar conosco, então nós mudamos. É um reflexo dessa aceitação. A mudança interna acontece primeiro. Então o Senhor faz a mudança no nosso coração e ela se exterioriza nos nossos atos, porque o temor do Senhor se apropriou do nosso coração. O amor e o reconhecimento da palavra de Deus e do Senhor da palavra se apropriou do nosso coração. E aí então Ele muda o nosso jeito de ser. Como pais, nós tememos pelos nossos filhos. Às vezes nos preocupamos, o meu filho vai para a faculdade, os meus filhos vão para as suas viagens, vão para a sua vida profissional, e nós nos preocupamos com eles. Nos preocupamos porque, de certa forma, eles estarão vulneráveis ou estarão ali à mercê, né, de uma sociedade. Mas sabe o que é importante? Importante saber que aquilo que você ensinou, não só de palavras, importante saber que aquilo que nós vivemos todos os dias, ela traz para as pessoas que nos assistem, que estão convivendo conosco, as pessoas que aprendem conosco, que convivem conosco, vão aprender através da nossa maneira de viver, de falar, e como lidamos com as sequências, com as coisas que estão no nosso dia a dia, com as circunstâncias que estão ali, como nós lidamos com os momentos de pressão, como é que nós lidamos com os momentos de angústia, de dor, de tristeza e de alegria, de gratidão, como é que nós agimos, há reconhecimento, não há reconhecimento, e nas coisas grandes e pequenas, o poder de Deus e o temor de Deus vai falar sempre mais alto. Do contrário, os temores, os medos, as ansiedades vão falar mais alto no nosso coração e vão calar a nossa fé. Mas quando a nossa fé fala mais alto, então nós podemos clamar. E é o que o profeta nos ensina. Clama a mim e eu responderei. Com coisas grandes e profundas e maravilhosas e eternas que você não conhece. Talvez por não me conhecer. Talvez por não me conhecer. Porque conhecendo ao Senhor, sabemos que Ele é Senhor de fazer coisas absolutamente maravilhosas, absolutamente grandiosas. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de lhes dar-lhe esperança e um futuro.
E por não terem esse entendimento, por não perceberem, por não conhecerem o Senhor da palavra, aquelas pessoas tinham uma noção de quem era Deus, mas não queriam viver aqueles planos, ou na verdade queriam até viver os planos, mas sem que fizessem as correções que eram devidas. Então não aceitavam a palavra que era trazida, a admoestação e a correção que Jeremias trazia. E, na verdade, a palavra do Senhor, ela é um todo. Nós não podemos escolher partes dela para aplicar. Nós devemos aplicá-la como um todo. A palavra do Senhor é imutável, assim como Ele é imutável. Nós temos, muito claro, né, até como lema da nossa igreja, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E essa verdade do Senhor, que não muda, essa verdade do Senhor que permanece, que se pratica, que se aplica, é algo que nós precisamos ter no nosso coração. Planos de felicidade, planos de prosperidade, planos de esperança em um futuro. E esses planos de prosperidade, planos de esperança, não necessariamente significam de coisas aqui, mas o que o Senhor tem para nós são as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que o nosso coração ainda não pôde desfrutar. Estas são coisas eternas. Neste tempo presente, Deus nos dá a grata alegria de poder ter o melhor, porque Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos sustenta, Ele nos prestigia, muitas vezes nos aprova, muitas vezes nos presenteia, e nós podemos glorificar a Deus em tudo que Ele faz. Mas o que de fato Deus tem para nós, como esperança e um futuro, é porque Ele nos escolheu primeiro e Ele nos ama. Aquela gente colocava as suas esperanças nas suas estratégias. O povo de Israel, o povo de Judá, aqui nesse texto que lemos, colocavam as esperanças nas estratégias que eles tinham preparado. Assim como na mensagem de ontem, que nós vimos ali no período do rei Ezequias, ainda eles continuavam colocando as suas esperanças nas estratégias humanas. Não, não é isso. Não é nisso que nós podemos nos pautar. Não é isso que o Senhor espera de nós. Quantas vezes a nossa vida vive exatamente isso? Nós nos pautamos, nós fazemos as nossas contas, nós nos organizamos e verdadeiramente nenhum projeto, e eu vou dizer isso de novo, nenhum projeto vai prosperar se não tiver Deus à frente. Por menor que seja esse projeto, nenhum deles será efetivamente bom, efetivamente próspero, efetivamente frutífero, se Deus não estiver envolvido nele, se Deus não estiver inserido nele, se Deus não for aquele que estiver ali coordenando, organizando, nos dando diretrizes. Ele nos capacita para fazer, mas ele precisa estar envolvido no processo, ele precisa estar envolvido no projeto, ele precisa estar inserido como Senhor da nossa vida, que é aquele que nos dá as diretrizes, para que então todas as coisas se vá bem. Quando tentamos do nosso jeito, com a nossa capacidade, com a nossa influência, com os nossos recursos, com a nossa força braçal, é muito fadado ao erro, à falha ou à inconsistência. Pode até sair um projeto lindo, pode ser visivelmente lindo, aparentemente maravilhoso, mas os frutos deste projeto serão dados a quem? Serão entregues a quem? E serão aceitáveis a Deus se ele não esteve participando do processo? Se ele em momento algum foi convidado ao processo? É algo para se pensar. Assim é na nossa vida. A nossa vida, de uma forma geral, quando conhecemos a Deus, nossa vida, e para os jovens, para os adolescentes, como será a sua família? Qual projeto Deus tem desenhado no seu coração? Será que os projetos da sua vida hoje estão pautados no seu pensamento de vida futura,
na faculdade que você escolheu, na profissão que você escolheu, na sequência da história para você, de como você vai viver, de onde você quer fazer, dos intercâmbios que você quer vivenciar. Tudo isso pode ser muito legal, muito bacana, muito interessante. Mas você já parou para pensar que é importante você convidar Deus e perguntar para Deus e pedir para Deus que o projeto dele se cumpra? Senhor, que este desejo, esta faculdade, esse dom, essas habilidades que o Senhor tem me dado são para te glorificar. Então usa as habilidades, as competências, a capacidade que o Senhor tem me dado para que o teu nome seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. E aonde quer que o Senhor me leve, me coloque a estar realizando estas atividades, essas tarefas, ali o Senhor seja reconhecido. E que a sua família, aquela que o Senhor vai dar. Você, os jovens, né, normalmente nesse período, oram, pedem ao Senhor ali o namorado, o noivo, o esposo, a esposa. Mas já experimentou, às vezes ora assim, Senhor, ai, mas aquele menino, aquele mocinho, aquela mocinha, eu quero um namorado, Deus, eu quero uma namorada, Senhor, quero uma esposa, Senhor, amém, glória a Deus. Muito bem. Que o Senhor, que a sua oração seja, Senhor, sim, me dê um esposo, ou a esposa, no caso dos meninos, mas use a minha família para teu louvor. Use a minha família para te glorificar. A minha família para te exaltar. Porque o projeto de vida desassociado do projeto que Deus tem para você pode não funcionar. E as dores podem ser difíceis. E aí fica mais ou menos como essa situação do povo de Israel. Todos os argumentos, todas as estratégias, tudo muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem articulado, só que sem o planejamento, sem a associação, sem a vontade, sem os padrões, sem os princípios, sem os preceitos, sem Deus inserido. E sem Deus, lá em João, capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Amém? Quero que você pense sobre isso nesse momento. E nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, a nossa vida, Senhor, ela é concedida por Ti. É dádiva do Senhor, o fôlego de vida que o Senhor nos concede. Tudo que somos, Senhor, provém de Ti. O Senhor é o Senhor da vida, é o doador de todo o gênio humano. A Tua palavra nos ensina que tudo é Teu, que toda a terra é Tua e toda a plenitude e tudo que nela há. E não há nada, Senhor, que lhe passe desapercebido. Não há nada, Senhor, que lhe seja oculto. Não há nada, Senhor, que não saibas. A Tua palavra nos ensina que se formos ao mais alto dos céus, ao mais profundo do abismo, ali estás. E que nos conhece, Senhor, e que nos sonda, e que pode sim nos sondar, para mudar, Senhor, os caminhos maus que ainda existem dentro de nós. E nesta noite, Deus, mais uma vez, nós apresentamos diante de Ti a nossa casa, a nossa vida, os nossos projetos e sonhos, para que sim, todos eles sejam convergidos ao Teu querer, para que o Teu amor, a Tua palavra, a Tua verdade, o Teu projeto, seja este aquele que vivemos, para que assim, Senhor, nós sejamos bem-sucedidos naquilo que realizarmos, para vivenciarmos o sonho do Senhor para a nossa vida, e assim saberemos que tudo, Senhor, em nós vai glorificar o Teu santo, bendito e maravilhoso nome. Ajuda-nos, Senhor, a ser sensíveis à Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a perceber os Teus sinais para a nossa vida, para que possamos dirigi-la, Senhor, segundo a Tua vontade, não segundo as nossas articulações, planejamentos, projetos, mas que o nosso projeto, Senhor, seja simplesmente estar debaixo da Tua vontade, no centro dela, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Nós assim oramos e também já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Nós estamos, então, com o nosso projeto de mudança aqui no nosso sistema de mídia, multimídia, e glória a Deus por esse trabalho que tem sido realizado. Eu vou até fazer uma parte importante com os irmãos. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nesses tempos de afastamento social, eu já falei algumas vezes aqui a esse respeito, que nunca foi tão requerido essa área como tem sido. Ela nunca foi vista como tão importante como nesses tempos de afastamento social ela tem sido. E os investimentos que estão sendo feitos nesta área é exatamente para que a gente possa ter esse serviço, para nos atender como igreja, não para assistirmos ao culto, mas para cultuarmos a Deus juntos, numa mesma fé, no mesmo amor, numa mesma sintonia, numa mesma harmonia com o Senhor. E verdadeiramente, eu quero pedir a vocês, a igreja, que permaneçam em oração, que estejam orando por essa equipe. E que se Deus colocar no seu coração, ore sobre esse trabalho. Que Deus coloque no seu coração o desejo de vir contribuir com essa área, seja ela nas mais diversas maneiras, seja através da sua oferta, seja através do seu trabalho voluntário para estar atuando. Nós precisamos de irmãos e de irmãs para estarem ali na multimídia, na transmissão, na mesa de som. É importante que nós tenhamos essa equipe formada, trabalhando, para que seja algo muito especial para alcançarmos vidas através desse trabalho. E aí, então, nós temos lá todo um trabalho, um investimento que é feito para esse processo, e eu louvo a Deus por cada vida, por cada irmão que assim tem feito. Nós temos o nosso site, IEQ Oliveiras, né, eu esqueci o nome, ieqoliveiras.com.br. Então, os irmãos podem acessar através do site também o nosso YouTube, o nosso canal lá no YouTube, nosso canal do Facebook, e as transmissões estão sendo feitas por lá, que você possa estar participando dos cultos. Se você vier para a igreja, entra no site, faz o seu agendamento para estar aqui conosco, por conta da condição e da necessidade do número reduzido de pessoas aqui. Mas você pode estar assistindo através do canal do Facebook ou ainda lá do nosso YouTube. E ao acessar o YouTube, se inscreva lá. Marque o sininho para você receber as notificações, para que em todo tempo, em todas as nossas transmissões, você possa estar participando, cultuando ao Senhor conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.